das mulheres, tá? Eu já brinco que ele era casado com engenharia, porque ele era tarado por engenharia, né? Ele tinha dados assim, desse tipo. Uma vez perguntaram para ele, qual o dado mais importante numa sondagem? Ele disse, o nome do sondador. Porque também é um outro tipo de coisa, que o sondador, aquilo você trabalha num ambiente que pode fazer uma sondagem altamente conclusiva ou totalmente inconclusiva, né? No caso da vistoria também, se o vistoriador não for altamente qualificado e tiver problemas graves, porque ele pode ter sorte. Pode ser um vistoriador não muito qualificado e pegar, por sorte, um prédio que não tem grandes problemas. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se esse historiador não for altamente qualificado, ele pode deixar problemas gravíssimos passarem, tá? Então, eu pergunto, uma das coisas que você tem que procurar é assessorias externas, quando elas forem necessárias. Eu fiz uma pergunta, por exemplo, que o colega arquiteto, o seu colega lá da prefeitura arquiteto, pegou e falou, procura norma. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. E não existe nada na norma dizendo isso. Eu vistoriei um prédio onde eu vi uma sauna colada com parede comum ao PI de gás. A mim, quer dizer, como leigo nessa história, porque eu não sei, nunca estudei segurança de PI de gás coladas em sauna. E nem encontrei nenhuma coisa, nem no Google, né, a respeito disso. Mas eu liguei, então o que eu fiz? Liguei para a SEG, né? A SEG diz, não sabemos não, isso aí você que tem que fazer o laudo, né? Muito provavelmente eu não encontrei a pessoa certa lá. Mas como lá o Victor é lá da UERJ, eu sou professor da UERJ também, eu vou até procurar direto o Victor para isso, mas é uma coisa que quem tem que dizer isso daí é o pessoal da CEG. Né? Bom, eu posso... Pois não. A minha experiência... Eu vou te fazer uma pergunta, a sauna é úmida ou é seca? É seca, pior ainda, porque a temperatura vai 110 graus. Então, se ela fosse úmida ainda seria muito pior. Não, por quê? Porque a tubulação de gás, se for de galvanizado, ela tende a quê? Não, mas aí depende de onde estiver essa... Com a umidade, a tubulação de gás tende a corrosão, porque a rosca, quando você abre a rosca num tubo de gás, então agora vamos... Isso não. Seminudentes na nossa vistoria. A rosca, ela faz o quê? Ela tira a galvanização daquele tubo. Por ali é que começa a corrosão. Então, se úmida, eu vejo assim. Agora, você vai dizer no seu laudo que existe essa situação em que a parede tem que estar bem estanque, porque ela é uma parede divisória. O que diz, o que preconiza a norma técnica? Que a parede divisória tem que garantir o quê? A divisibilidade dos ambientes e a estanqueidade. Inclusive, a norma atualmente aprovada, a NBR 15575, faz inclusive teste de peso livre, né? Se você se reportar essa norma, você vai ver que ela garante uma estabilidade e uma estanqueidade, inclusive até de forros, etc., sabe? Então, eu acho muito interessante que todos leiam e comecem a ficar atentos a isso, porque a norma está em vigor desde junho, entendeu? E ela fala isso exatamente. Agora, mais perigoso que isso, eu vou te dizer que também... É o seguinte, é um técnico de futebol famoso, né? Na cobertura dele, que era ali no Barra Mares, o que aconteceu? Ele instalou uma sauna e embaixo daquele banquinho que o camarada senta, né, estava o aquecedor ligado lá na tomada de uma sauna úmida jogando ali por baixo. Quer dizer, obrigatoriamente, esse equipamento tinha que estar fora da sauna. Ah, sim, claro. Por quê? Uma pessoa, você quer matar uma pessoa com um fio de telefone, é muito fácil. Você joga ela numa banheira e manda ela atender o telefone e deixa o telefone cair na água e tocar nela, que você vai ver. Ela morre eletrocutada ali mesmo. Porque o nosso corpo é mais de 90% só água. Entendeu? Então, o risco existe na vida. Está arriscado a gente sair daqui, o sinal está aberto, a gente viu que estava fechado e pronto. Agora, o técnico é aquele que tem condições de
mensurar esse risco, não tem jeito. Com experiência, com então, conhecimento, né? Você levantou um questionamento que eu, sinceramente, não tenho condições de avaliar. Só você que viu, que tem a condição do viso e reperto, vi e repetir. Agora, a parede pode ser mais isolada? Pode, não, o calor... Normalmente uma sauna, tá? Ela tem isolamento interno. Não, se é uma sauna seca, ela tem um isolamento muito grande que você põe a mão por fora, você não sente o calor. Tá certo? Mas sabe a postura do síndico? É o seguinte, isso já existe assim há 27 anos, nunca explodiu nada. Eu falo, olha, o problema é o seguinte, que a situação é muito explosiva e eu não estou sendo aqui hiperbólico, tá? É literal mesmo, né? Quer dizer, essa combinação de calor com gás, eu não estou dizendo que seja inviável, não. Eu estou dizendo que eu não tenho conhecimento necessário para provar aquilo, né? É diferente. Agora, só para terminar, a questão que, só para colocar bem, essa questão da amostragem, da validade da amostragem, desde que a pessoa tenha bons conhecimentos, a matemática formal, o ensino, o raciocínio, a redução ao absurdo. Você quer provar que uma coisa é falsa ou é verdadeira, você pode pegar o oposto dela e provar que é um absurdo oposto, então ela automaticamente é verdadeira, né? Então, imagina o seguinte, se eu me proponho a fiscalizar tudo, eu sou obrigado a pegar tudo quanto é gesso em imóveis que sofreram algum tipo de, vamos dizer, transformação, né? O arquiteto entrou num determinado apartamento, fez modificações, depois colocou um gesso por baixo. Eu sou obrigado a derrubar esse gesso e verificar se ele não cortou viga, coisa do tipo, entendeu? Quer dizer, só não seria, né? Isso é absurdo, né? Tá? Bom, era isso aí. Eu concordo com a maioria das suas colocações sobre estrutura. Considero perfeita a sua colocação. Faço uma ressalva à questão da... Quer dizer, discordo. Você discordou de mim, eu estou discordando. Discordo da questão da estatística em unidades, porque as pessoas são diferentes. Quer dizer, se eu tenho uma edificação de um mesmo proprietário, imagino que ele tenha um comportamento homogêneo, de modo geral, para toda a edificação. Onde eu tenho famílias de diversas origens, já é diferente. Eu me proponho sempre ao todo. E espero que você acredite, eu já encontrei vigas cortadas em apartamentos, sem acontecer nada. Em Copacabana, um edifício bem construído, eu encontrei uma viga subtraída de um quarto para um jardim de inverno. De um quarto para um jardim de inverno. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Eu recomendei que fizesse colocasse um perfil ali e tal. Poderia ter acontecido, poderia dar uma flexãozinha nas duas lajes. Até a laje, mas não... vamos dizer, o carregamento no quarto era pequeno, na varanda também, não aconteceu nada. Deus protege os inocentes. Tá? Protege concreto armado também. Mas eu considero que não cabe você imaginar como estatística pegar alguns. Eu acho isso perigoso. Não é alguns, é 20% a 25%. Eu acho perigoso. Eu considero perigoso. Eu me proponho sempre a vistoriar tudo. Tá? Tudo bem, ok. Obrigado. Viu? Oi. Mário Belletti. Vocês estavam falando sobre fachadas, eu tentei falar. Acho que a gente faz a reforma das fachadas. Pega essas melhores empresas que fazem reformas de fachadas, a garantia de todas elas, no máximo, é de 2 anos. Né? Então, nós vamos dar uma garantia visual de uma coisa que as empresas de top dão 2 anos. Não. O historiador não deve garantir nada. Não seria mais conveniente pegar o histórico do prédio e ver qual foi a última vez que fez a reforma da fachada? Concordo. E se tiver menos de... Por aí. Concordo. Obrigado. Primeiro falar um pouquinho sobre garantia.
qualquer um de nós, como engenheiro ou como construtor, adoraria dar garantia de 200 anos aos serviços. Você morre e o seu trabalho está garantido. Quer dizer, isso seria o nosso desejo, tá? O desejo do homem. Entretanto, nós temos a física nos impor suas garantias, a física, a química, né? A biologia. Quer dizer, nós não somos superiores a isso. Quando eu falo em... nós não somos superiores a isso. Então, vai dar o seguinte: há alguns anos eu participei de uma mesa redonda, uma mesa bem grande até, com construtores, professores universitários, pessoal de laboratório, produtores de materiais, empreiteiros de tudo quanto é tipo de serviço, porque nós queríamos discutir uma garantia diferenciada dos serviços da construção civil. Porque a vontade dos homens expressa em lei é a garantia da obra de 5 anos. Isso é a lei. Agora, vinha a pergunta, que respaldo nós temos para garantir por 5 anos o rejuntamento do box do banheiro, quando o construtor diz assim, não pode escovar, não pode passar isso, pode passar aquilo outro, e a dona da casa diz assim, olha, quero encontrar o box limpinho. Quer dizer, o box que ficou sujeito ao banho, sabonete, aquele negócio todo. Não tenham dúvida que a empregada vai chegar uma hora que ela vai passar a escovinha. E não tem rejuntamento de uma obra nova que aguente 6 meses. Como é que eu vou garantir aquele rejuntamento por 5 anos? Então, a gente pegou questões assim que seria uma questão moral até. Não é? Quer dizer, a lei, nesse ponto, está sendo cruel com o construtor. Não é? Então, começamos a diferenciar coisas e tal, e daí até surgiu que as fachadas deveriam ser revisadas. Inicialmente, nós colocamos 2 anos e meio. Depois, por força da norma de desempenho, passou para 3 anos. Que as fachadas devam ser revisadas a cada 3 anos. Nas edificações novas, o usuário recebe essa recomendação, está lá no livro do usuário, do livro que vem para o síndico, manual do síndico. Aí vem o sujeito e diz assim, a minha edificação é antiga, eu não sou obrigado a cumprir isso. Tem nada a ver uma coisa com outra. Os 3 anos é questão de bom senso. Pelo menos a cada 3 anos você deve passar um jaú, uma cadeirinha e ver como é que está a sua fachada, rejuntar, etc. Eu acho que quando você está vistoriando uma edificação, para essa autovistoria, você deve procurar ter também um histórico do prédio, o possível. Deve saber das coisas todas, os acidentes, incêndios, tudo, tá? Inclusive as revisões das fachadas. Quem fez, você sabe, uma empresa boa e tal. O fato também de ser empresa boa não quer dizer nada, que fez a revisão. Você também olha e olha o histórico. E qualquer sombra de dúvida, né? Porque a gente tem que trabalhar com risco zero, qualquer sombra de dúvida, no seu relatório você pede lá a cadeirinha passando ou o jaú passando. Porque o prejuízo é o mesmo, tanto faz cair um pedaço na cabeça do como caiu o prédio, concordo, a confusão é a mesma. Eu só queria colocar aqui para o colega um assunto interessante, que é o seguinte, impactos de corpo mole. Veja que na norma, na NBR 15575, fala até sobre isso. Vocês sabem por que isso entrou aqui na norma? Alguém sabe? Não. É o seguinte, numa boate em São Paulo, o camarada estava dentro da boate, de repente, um empurrou o outro, ele bateu na parede e foi cair lá embaixo. Do 3º ou 5º andar, Ou seja, a parede era só um elemento de tijolos justapostos, cuja amarração e o seu peso próprio não suportavam aquele impacto do corpo mole. Então foi criada essa metodologia, que é simples, é expedita, você chega lá e faz e pronto. Então tem vários tipos de situações que você pode percussionar, né? Você pode ver nos arestamentos,
se esse reboco ou se esse emboço está... Bom, daí a gente pode começar a pensar também nas fachadas de vidro. Aí você vai ver se o vidro tem em algum ponto uma fragilidade, alguma coisa, mas isso tudo é visual, entendeu? Você tem como identificar se o camarada trocou um vidro temperado por um não temperado? Não tem. A sua vistoria é só aquilo que a vista vê, é o viso e reperto. Eu vejo, eu repito aquilo que eu vi. Eu não tenho condições de dizer se você tem um problema cardíaco ou não olhando para você. Eu vou mandar você ir para o especialista para... A mesma forma é uma marquise. Uma marquise, como é que a gente sabe que a marquise tem segurança? Fazendo um teste, uma coisa técnica, né? Tudo na engenharia é o quê? É um conhecimento empírico, sabe? Eu não acho que, em certas situações, você até pode dizer que um técnico que não tem uma grande experiência, ele não pode ter até a capacidade, ele pode perguntar, ele pode verificar. Hoje na internet você tem muito material para consulta, entendeu? O que acontece? Um dia o camarada tem que começar a fazer isso, porque são 270 mil imóveis. Calculando por baixo, se pegasse só os competentes, não sei se teria... Eu, por exemplo, não teria competência para fazer os 270 mil a minha vida inteira, não ia chegar lá nunca, entendeu? Eu acho isso, né? Sabe? Então eu acho que a gente tem que começar a pensar o seguinte: não tem que ter medo de enfrentar, não. Quem foi dirigir um carro uma vez, pensasse, olha, o carro vai perder o freio, eu vou descer a ladeira, eu vou me arrebentar, então você não vai dirigir nunca, entendeu? O risco faz parte da vida. Eu costumo dizer assim, por exemplo, se eu vier caminhando aqui nessa mesa e chegar mais perto daqui da pontinha, qual é o risco de eu cair lá embaixo? É aqui, é maior ou é aqui? O nosso risco como engenheiro dá para tirar fácil, né? Agora vai sobrecarregar a sociedade, né? Vai sobrecarregar muito a sociedade. Não vai sobrecarregar a sociedade. Veja bem, eu acho que... Aí eu não acho mais, aí eu não acho não. Aí eu vou dizer para você o que é a lei mesmo, sabe? Quando aquele prédio desabou, meu filho estava aqui no centro da cidade estudando. Eu estava tomando banho, contei essa história já, e o secretário Sérgio Dias me ligou. A minha mulher até atendeu o telefone e falou: olha só, é um tal de Sérgio Dias que quer falar contigo. Pô, esse tal de Sérgio Dias nunca me ligou. O que esse cara quer? Eu falei: é o meu secretário, me dá aqui. Eu tomando banho, eu peguei o telefone, que era o celular, né? Não tinha perigo nenhum, não era um telefone de fio, que eu não ia